Shalom, 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 seja bem-vindo. Hoje nós estamos no 7º pilar de uma vida cristã mais profunda, nessa meditação. Eu diria para você que, exceto o primeiro que eu falei, os 2 primeiros, os demais não têm uma ordem. Eu estou procurando aqui, meditando no livro de Atos e extraindo aquilo que nós enxergamos como valores essenciais de uma igreja que expressou tanta maturidade. Essa igreja, a partir da perseguição que houve em Jerusalém, ela é espalhada e hoje nós somos frutos desses irmãos. À medida que ela é espalhada, nós temos a formação de novas igrejas e de gente tão profunda, de gente que viveu o evangelho com tanta realidade, com tanta profundidade. E eu quero falar hoje para você como um 7º pilar de uma vida cristã profunda, é a transformação de caráter. É interessante porque, infelizmente, se você for ver alguns tempos atrás, e não precisa de ir muito longe, quando alguém dizia que era cristão, quando alguém dizia que servia Jesus, alguém dizia, poxa, pode fazer negócio com essa pessoa, pode negociar com ela, pode acreditar na palavra dela. Mas isso foi se perdendo. A gente vai perceber que, infelizmente, o fato de alguém dizer que é cristão hoje, alguém diz, não, eu sou cristão, não muda muita coisa. E aí a gente vê o momento que a gente está vivendo. Deveria ser o suficiente para nós confiar na palavra de alguém, tão somente por ele ser um seguidor de Jesus. Mas hoje é possível a gente frequentar uma igreja, mas não seguir Jesus. É possível a gente proclamar uma fé, mas ela não ser a expressão da nossa vida. Porque o que a gente tem hoje de frequentador de culto, gente. A gente frequenta culto, eu não consigo entender, não entra na minha cabeça o fato de que alguém pode frequentar uma igreja, ouvir um pastor domingo após domingo, participar de um ambiente que é antibíblico, sem a capacidade de abrir a própria Bíblia, de olhar alguém que está pregando e tem uma hermenêutica tão deturpada, uma exegese, uma aplicação da palavra completamente distoante com a verdade do evangelho. E a camarada pode ficar ali 1, 2, 5, 10, 15 anos. E para muitos que às vezes vêm de lugares que o evangelho não era pregado, o que eu digo para essas pessoas é que você também tem sua parcela de culpa. Obviamente, Jesus diz em João 10:10 que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Ele não estava falando sobre o diabo, ele estava falando sobre os falsos mestres. São esses camaradas que eles estão no púlpito, eles têm bíblias, eles têm igrejas, mas eles não pregam o evangelho, eles pregam a si próprios, eles pregam os seus modelos, eles querem perpetuar suas igrejas, eles pregam, eles têm desejos escusos, visões complicadas. E aí nós temos um evangelho que não produz transformação de caráter. Eu ouço, escuto, mas não muda nada em mim. Quando nós olhamos para o evangelho, nós temos uma história marcante em Atos, que é a história de Paulo. Saulo vê Jesus a caminho de Damasco. Esse homem vai ter uma experiência tão marcante. E eu diria que essa é a experiência que todos nós tivemos. Os nossos olhos foram abertos. Você sabe, o que eu diria a você é que se você entende a sua história de salvação, você vai dizer que ela não foi diferente disso. Eu sei que aqui tem todo um enredo de um homem que andava com cartas para matar cristãos e agora ele vai para mais uma perseguição. Após a morte de Estevão, ele vai para mais uma perseguição e agora uma luz vai brilhar no caminho e ele vai cair em terra. Há quem diga que do cavalo, ainda que a Bíblia não fale que seja um cavalo. Ele vai ter uma experiência profunda agora. E lá em Atos 9, do verso 26 ao verso 28, a Bíblia diz que quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Verso 27, então Barnabé o levou aos apóstolos e lhe contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente o nome do Senhor. É interessante porque os discípulos não estão acreditando que esse homem, que matava cristãos, que tinha uma posição tão proeminente,
agora ele era um cristão. E Barnabé vem e dá testemunhos o quê? Do fruto da vida dele. Os frutos da vida dele. Gente, o nosso evangelho precisa de redundar em transformação do nosso caráter. É o fruto da nossa vida. Quem mentia não minta mais, quem roubava não roube mais, quem enganava não engane mais. E quando nós vamos olhar num tempo como o nosso casamento precisa ser diferente. Por quê? Porque o nosso caráter foi transformado. Agora nós recebemos o caráter de Cristo em nós. E o caráter de Cristo operando em nós. Agora nós temos uma vida completamente submissa ao comando de Cristo. E aqui a Bíblia mostra uma história dentre centenas, dezenas, milhares na igreja de Atos, mas de um homem que era um expoente da perseguição, um religioso, um homem que procurava matar cristãos. Agora, a história de transformação dele. E a Bíblia vai falar sobre a sua conversão, e a consequência dessa conversão é que agora ele se levanta para pregar e os discípulos estão com medo, e Barnabé vai dizer: não, olha, eu posso testemunhar acerca da vida dele, eu posso dar testemunho da vida desse cara. Você sabe, se perguntar da nossa vida, qual que é a nossa transformação de caráter? Quando nós olhamos uma fé profunda, ela não muda só a nossa teologia. Não é só o que a gente crê, mas o que a gente crê vai mudar o que a gente pratica, muda a personalidade, os relacionamentos, a conduta. Agora, com base nisso, nós nos tornamos homens espirituais. O que significa ser um homem e uma mulher espiritual? É alguém que não é conduzido nem pela alma e nem pelo corpo. Ele não é conduzido pelos impulsos. Ele não é conduzido pelos desejos carnais. Ele não é conduzido pelos 5 sentidos. Então a transformação de caráter é alguém também que não é conduzido pela mente, vontade e desejos. A nossa mente é enganosa. As nossas emoções são voláteis, os nossos desejos são pecaminosos. Agora, o corpo, a alma desse homem, dessa mulher é conduzido pelo Espírito. Então, um lugar de transformação de caráter é um lugar que Jesus pode ser visto em mim. É um lugar que Jesus pode ser enxergado em mim. É através do nosso caráter que Jesus é revelado às pessoas. E o trabalho do Espírito Santo em nós. Se você puder, diga amém por isso. O trabalho do Espírito Santo em nós é gerar Jesus em nós, para que o mundo veja Jesus em nós. E quando nós olhamos para esse lugar aqui, é em Atos, e é nesse lugar que nós temos essa história tão poderosa da transformação de Saulo. Mas nós vamos ver aqui, por consequência, que os discípulos vão ser chamados a primeira vez cristãos, porque pequenos cristos. O caráter deles reflete tanto Cristo. A vida deles... Gente, a gente precisa de entender que na igreja primitiva não tinha, ou o evangelho era evangelho, ou não tinha essa classe que a gente criou. O que existe hoje, o mais ou menos crente. Porque eles estavam debaixo de forte perseguição. As igrejas perseguidas, vá ao Paquistão, ou você é cristão de verdade, ou você não é. Mas num país livre como o nosso, cristianizado, que não é um país que recebeu o evangelho de fato, todos cristianizados. Hoje no Brasil, você imagina, segundo aí pesquisas, vai sair um novo censo, a cada 3 pessoas, uma é cristã, protestante, evangélica. Então é um país cristianizado. Se a cada 3 pessoas todo mundo, mesmo que não cristão, ou a esposa dele é, ou a mãe dele é, ou a filha dele é, ou o melhor amigo é, ou o sócio é, todas as pessoas no Brasil hoje têm alguém no seu raio de influência. A música gospel hoje tem tanta popularidade quanto a música que não é gospel, a música sertaneja, a música pop. Né? Os expoentes hoje, você olha, os maiores vendedores de livros são cristãos, são pastores. Você vê artistas cristãos, isso é uma parte positiva, mas isso tem uma outra parte negativa, que é o que a gente pode considerar algo sem de fato ser, sem ter experimentado a transformação. É o caráter de Cristo em nós, e você vai perceber que no início da nossa caminhada cristã, e não é isso que acontece com Saulo, porque depois vai ficar relatada a sua história, e ele tem uma transformação tão poderosa, mas muitos de nós pararam nessa transformação, numa primeira transformação. E é interessante, porque quando ele chega e Barnabé apresenta,
A Bíblia diz no verso 28, assim ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente o nome de Jesus. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas esses tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos levaram para Cesareia e enviaram para Tarso. Olha o que acontece. Ele agora é um cristão impulsivo. Ele tem uma experiência profunda. Começa o processo de transformação dele ao ponto que Barnabé vai dar testemunho e os apóstolos o recebem. Mas ele ainda está num processo. O que ele vai fazer? Ele ficava discutindo. Enviam ele para Tarso porque ele estava correndo risco de vida. E possivelmente, aqui o texto nos deixa, um risco de vida desnecessário. De um novo na fé que ainda está num processo de transformação. Está aprendendo na caminhada. Mas nós vamos ver que essa caminhada é contínua. É ele mesmo que diz, olha, eu estou fazendo uma coisa, eu prossigo. Ele está dizendo, eu estou correndo como os atletas correm, a fim de uma coroa não corruptível. Esse Paulo não para de crescer, não para de amadurecer, não para de se desenvolver, não para de estar exposto. Ele vai nos falar sobre um espinho na carne, que também é um método de Deus para a transformação do nosso caráter. E aí Deus vai colocar processos, alguns Deus vai permitir, né? Outros Deus vai usar. É como um copiloto, sabe? As circunstâncias da nossa vida têm um objetivo, gerar Cristo em nós. Por isso corre o risco da gente não aprender com as circunstâncias. Corre o risco de, às vezes, você estar passando no meio de uma dificuldade, você está passando por um processo que você não está entendendo. Corre o risco da gente não compreender que a circunstância é a pedagogia de Deus e que Deus é o piloto da nossa vida, mas porque a gente está no mundo caído, Ele não vai nos livrar de todas as circunstâncias. E as que Ele não nos livrar, Ele está dizendo, elas cooperarão. O que é cooperar? Imagina que você tem uma doença. Deus é o piloto da sua vida, não é a doença. Mas Ele está dizendo, eu vou usar a doença para cooperar. A doença vai virar copiloto para te guiar, para permitir que o piloto te leve para o lugar que Ele quer que você esteja. A doença não é a direção da sua vida. E é nesse lugar que nós somos transformados, nosso caráter é transformado, a nossa personalidade é mudada. Né? Nós nos escondemos, nós estamos na era agora que nós nos escondemos atrás do nosso temperamento. Esse é meu jeito, é a forma que eu trato. Não! Nós somos homens quebrantados pelo Espírito, completamente quebrantáveis. Mulheres quebrantáveis que ao ouvir a voz do Espírito, nós agora somos completamente sensíveis. Que história de transformação poderosa a vida de Saulo, mas que história de transformação que continua. Tira esse espinho da carne. E Deus está dizendo não. Para que eu não me ensoberbecesse pelas revelações, foi me dado um espinho da carne, a saber, o mensageiro de Satanás que me esbofeteava, pelo qual clamei 3 vezes que aponto para algo profundo, que o Senhor me retirasse. Ele disse, Paulo, a minha graça te basta e meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Então, de boa maneira, me gloriarei nas minhas fraquezas, sabendo que o poder de Deus opera nelas. Você sabe o que está dizendo? Eu prefiro ser alguém com espinho na carne, mas que não se ensoberbece, do que alguém sem espinho na carne e soberbo. Deus está usando circunstâncias para transformar o nosso caráter. Sabe, e nós olhamos já logo no início da transformação de Saulo, que foi tão radical que ninguém acreditava que fosse real. Mas, em segundo lugar, essa transformação não parou, não ficou na salvação. Gente, é muito mais fácil a gente viver uma transformação no início. Vai ver aquela coisa quando você se converte, transformações. Mas, poxa, é a maneira como que você fala com a sua esposa. E como você lida com as pessoas. E como você trata quando você é contrariado. Nós vemos que Deus transforma caráter. E uma vida cristã profunda, ela é marcada por frutos visíveis de arrependimento. Tem frutos visíveis na sua vida? Não só do dia que você se converteu, mas continua tendo. De tempos em tempos as pessoas precisam olhar para a gente e falar, está irreconhecível. Esse é meu marido, está irreconhecível. Essa é minha esposa. É uma marca que expressa profundidade. Que o Senhor nos dê graça para que o nosso evangelho tenha uma marca de transformação de caráter. E para as áreas que ainda não fomos mudados, que Deus tenha a graça de nos expor. Ele corrige a todo aquele que Ele ama, que Ele tenha graça. E quando formos expostos à luz de Deus, que haja sensibilidade no nosso coração.
e que a gente viva sendo confundido aí. Será que é Cristo? Você sabe, eu acredito que nós devemos, e como diria já um grande homem de Deus, nós devemos ao mundo um encontro com Jesus. Eu me recordo, para fechar aqui, o pastor Abe Uber falando que seu pai, um grande homem de Deus, que ele vai descobrir que ele era de uma família rica nos Estados Unidos muitos anos depois, porque os seus pais, muito ricos nos Estados Unidos, deixam tudo para vir, gente. E eles não vieram para São Paulo, eles foram para o Pará. E com todo respeito aos meus amigos paraenses, que eu tanto amo, Belém, mas ainda hoje, uma região tão pouco desenvolvida do Brasil, eu fico imaginando isso há muitas décadas atrás. E o pastor Abe Uber disse que uma vez ele ouviu na salinha que a gente podia estar com anjos, receber anjos, hospedar anjos sem saber. E ele disse que o pai dele, o jeito que ele tratava a mãe dele, o jeito que tratava os filhos, o jeito que ele servia a Deus, o pastor Abe falou que guardou no coração aquele dia, falou: meu pai é um anjo, meu pai deve ser um anjo. Olha que coisa maravilhosa. Já imaginou os nossos filhos, as pessoas mais próximas, um filho nosso guardar no coração e dizer: meu pai deve ser um anjo. Olha a forma com que ele conduz as coisas. Olha o quanto ele expressa Jesus. E diz que ele guardou isso até um dia que ele teve coragem de falar para a mãe dele: mãe, o pai é um anjo, né? Ela disse: não, filho, anjos não casam, seu pai casou. E disse: daquele dia houve um misto de tristeza, mas ao mesmo tempo, penso que é um homem, penso que é os nossos filhos poder dizer: o caráter do meu pai é tão parecido com o de Jesus. E essa é a marca que vai fazer a gente expressar Jesus para o mundo. É o nosso caráter, é a nossa pureza, são os nossos olhos, é não nos contaminarmos, é não termos o coração roubado por nada, é termos a expressão do caráter de Cristo. Você crê nisso? Se você crê nisso, coloca aí: eu quero o caráter de Cristo, eu desejo o caráter, forme em mim. Agora, o caráter de Cristo não é um milagre, gente. A salvação acontece por um milagre. Mas agora, a vida de Saulo vai ser uma transformação crescente. Vai ser um processo de desenvolvimento. Mas a gente não quer parar nesse processo, que Deus nos dê graça de não parar. Talvez você fale: já ando há anos com Jesus, já mudou tanta coisa em mim. Chega um pouco mais perto da luz. Meu rosto parece que está legal, mas quando eu vou fazer limpeza de pele, meu Deus do céu, eu falo: não é possível. Permita que abra os seus poros e aproxime uma luz para você ver. É assim quando nos aproximamos da santidade de Deus. Nós percebemos: gera o seu caráter em mim. E que essa seja a nossa oração, e que o nosso evangelho não seja hipócrita, de discurso bonito, de gente que tem uma roupa cheirosinha, mas que vive um casamento destruído, porque não tem o caráter de Cristo. Gente que lida com dinheiro como o mundo lida. Gente que é infiel, gente que é desleal, gente que rouba o governo, rouba as pessoas, porque não tem o caráter de Cristo. Que Deus nos dê graça, a fim de que o nosso evangelho tenha profundidade